Nilo Odália. 4. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Hagen e Oliveira Viana. 3. O Estado, força tuteladora e instrumento de formação da nação. Não se configura como novidade dizer que no correr da história política brasileira estamos sempre deparando com o Estado travestido de uma roupagem, de acentuado cunho imunizador e asséptico, que o habilita a atuar e aparecer como força imparcial, reiteradamente invocada a intervir, pacífica ou brutalmente, em todos os setores da sociedade, presumindo-se, invariavelmente, que sua presença se faz sentir indiferente aos interesses dos diversos grupos sociais em jogo. No que talvez não se tenha insistido suficientemente, ocasionando não pequenas distorções e grandes ambiguidades nas interpretações que dele se fazem, é que essa imagem e representação ideológica do Estado que o reforça como força autoritária e, contraditoriamente, ao mesmo tempo, imparcial, está fundamentalmente arraigada nas frágeis estruturas políticos-sociais da jovem nação do século XIX e nas necessidades econômicas de suas incipientes classes dirigentes. Estas, na ausência de um ideário político consistente, apegaram-se ao único valor que possuíam e em que acreditavam, o direito de serem proprietários. O Estado aparece assim como a garantia dos seus direitos e, ao mesmo tempo, o instrumento ambíguo adequado para preencher o vazio que se forma entre a ex-colônia e a nação emergente. Ele surge então como uma força natural unitária e centralizadora, ligando passado e presente. Não parece ser difícil entender os porquês desse processo de reforçamento da autoridade estatal. Numa jovem nação onde são visíveis os sinais de seu passado colonial, espera-se que um Estado forte e homogêneo seja uma resposta correta a todas as incertezas de uma unidade nacional antes projeto do que realidade, de uma nacionalidade cujos pródomos podem ser esmiuçados e identificados, mas que dificilmente afloram a consciência popular, de uma população híbrida, de raízes étnicas diversas, cujos olhos não alcançam mais do que os limites de suas propriedades e quando os ultrapassam o fazem apenas para cair na melancolia de terras do além-mar. Uma população cuja característica fundamental é a de ser dividida entre os senhores e escravos, brancos e índios, negros e índios, permeada pela mestiçagem geral, uma massa heterogênea onde a única relação efetiva, obrigatória e necessária, e a que decorre do regime de trabalho, que aproxima e afasta em igual intensidade de uma população diferenciada e conflitante na qual não se pode ver um povo, mas tão somente a possibilidade de um povo é. Assim mesmo, num futuro incerto. Nesse estado de coisas, a tarefa é unir o que está disperso, assegurar os direitos adquiridos, acomodar as divergências, projetar para o futuro o que ainda não existe e erigir o Estado como mentor e arquiteto onipotente que presidirá como magistrado e educador a consecução dos trabalhos de tornar realidade o que se projeta. A um Estado investido de poderes tão excepcionais e de tarefas tão colossais quanto a de ser instrumento direto da constituição do país independente, deve corresponder, sob a forma de um meio imprescindível à sua ação, uma teoria político-histórica que o apresente como uma força organizatória acima de qualquer tipo de grupo, conflito ou divergências, que possam apresentar-se no interior da comunidade. Esta é a parte mais delicada e a que requer mais cuidado e sutileza, pois a tarefa que lhe é outorgada pressupõe o Estado como um ser soberano, entendendo-se este caráter exclusivamente em relação aos grupos sociais do país, equidistante e livre de injunções. Numa palavra, o que se pretende é transformar o Estado num ser puro, quase abstrato, que não nasce das vicissitudes da vida social e sua rica gama de contradições, mas como uma entidade que surge naturalmente da própria necessidade do homem de ter uma vida organizada e comunitária. O Estado se apresenta sob a forma de uma força organizada em que predomina a sua ação racionalizadora do processo histórico, processo cuja importância é avaliada em termos de ser a explicitação de sua vontade. Nessa linha de pensamento, a elaboração da ideologia sustentadora dessa representação do Estado recorre à história, porque nela pode acompanhar-se sua ação ou, se for o caso, sua omissão, legitimando-as e demonstrando que a existência do Estado é a condição sine qua non da coesão social. Contudo, se o Estado é mostrado como uma força de coesão social que paira sobre a sociedade como uma divindade equidistante das contingências naturais da vida social, esse fato não impede que lhe seja dado um conteúdo concreto,
que deve ser também apresentado como desdobramento natural de seu atributo essencial. Isto quer dizer que a descaracterização que se pretende do Estado, enquanto força racional de organização, mais acentua sua caracterização como o domínio efetivo de uma classe social. O papel do intelectual, tão fortemente enfatizado por Van Hagen, quer quanto a si próprio, quer quanto aos exemplos de outros historiadores, se reveste assim de uma importância excepcional, na medida mesmo em que é ele quem acredita determinar, pela análise das condições históricas presentes, passadas e futuras, aquele conteúdo, e o apresentará como se procedesse rigorosamente, entenda-se de uma forma natural, daquilo que não é determinado por si mesmo, isto é, da pureza do Estado enquanto força social. O conteúdo desse Estado deve correr paralelo ou confundir-se com os objetivos que ele próprio busca enquanto agente formador da nação. Embora Estado e nação devam ser considerados entidades diferentes, podendo haver mesmo uma espécie de subordinação do primeiro em relação à segunda, em verdade é no Estado que a nação se reconhece e é nele, primariamente, que a nação se identifica. Dessa forma, não deve haver conflitos nem mediações entre um e outro, e os choques que podem ocorrer, no curso da história, entre o Estado e a nação não devem ser creditados em compatibilidade entre ambos, mas a enganos, erros e incompreensões do homem. O Estado, se erra, ele o faz não enquanto entidade suprassocietária, mas em razão das falhas dos homens que dirigem o Estado. Da mesma maneira, os homens, ao se rebelarem contra o Estado, somente o fazem ignorando que, na verdade, se rebelam não contra a figura abstrata do Estado, porém contra a sua encarnação humana, a máquina administrativa. Assim se aplanam e se homogeneizam as condições históricas em que age o Estado, de forma que a passagem de uma condição colonial e de um Estado colonial para um Estado independente não se interpreta como uma ruptura. Pelo contrário, o que se deve ver é uma onipotente continuidade em que tudo se recupera, ou, pelo menos, aquilo que é essencial para a preservação da imagem que se pretende inculcar. Elabora-se com isso uma concepção histórica de cunho profundamente religioso e metafórico, porque o que se pretende demonstrar é que tudo remete à cidade de Deus, aqui simbolizada pelo Estado e pela nação. Todos os acontecimentos, não importando sua natureza, são recuperados porque eles expressam, positiva ou negativamente, neste caso devem ser esquecidos ou apenas lembrados como erros cometidos, o sentido último da história, a construção da nação. Sem nos determos em análises mais minuciosas que devemos fazer mais adiante, chamamos a atenção sobre o que acabamos de escrever, porque é esse caráter religioso e metafórico da história que nos permite compreender as aparentes oscilações de Van Hagen ao analisar fenômenos como a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Mascates etc. Aparentemente, o tipo de análise a que se propõe Van Hagen pode conduzir uma ambiguidade que tanto afeta quanto a quem busca analisar seu pensamento. A primeira impressão é a de que Van Hagen é um ingênuo que não é capaz de captar, no interior da classe dirigente, as divergências que possam existir. Se assim fosse, a homogeneização procedente da história seria o resultado de sua incapacidade de aprender, no nível do factual, tais dissensões. Isto não é verdadeiro. Mais correto parece-nos ser compreender esse processo da homogeneização como um recurso heurístico de que se vale para compor a imagem desejada do Estado e da nação. Por outro lado, essa ambiguidade acaba por recobrir o próprio trabalho do analista, pois essa homogeneização pode parecer não um recurso heurístico do autor, mas do analista, o que, em última análise, poderia resultar num falseamento de pensamento de Van Hagen. De qualquer maneira, o que se pretende é mostrar que as divergências no seio da classe dirigente existem e que a representação do Estado, da nação e do homem brasileiro feita por Van Hagen é apenas uma no interior de muitas, simultâneas ou sucessivas. O caráter oficial ou quase oficial que se atribuiu a Van Hagen, e ainda se atribui, não pode ser desmentido. Contudo, ele não corresponde integralmente à recepção de sua obra quando publicada ainda em vida de seu autor. Parece ser mais próprio e adequado compreender a obra de Van Hagen com uma visão política do mundo de uma minoria social, que acaba por engrossar no correr da história brasileira, ao mesmo tempo em que ganha maior ressonância no mundo intelectual pela presença de autores, como Silvio Romero, Oliveira Viana e Gilberto Freire, que, acreditamos, navegam em caminhos desbravados por Van Hagen. A relativa obscuridade de Van Hagen, em vida,
e a oposição que sofreu parecem estar ligadas ao fato de que sua concepção de uma nação branca englobava não só os ideais europeus, mas também insistia na preservação de traços indígenas e negros, especialmente quanto ao fato de que o homem brasileiro não deveria esquecer ser o fruto das três etnias. Sua teoria da miscigenação, por outro lado, encobria também um ataque à escravidão e prenunciava sua extinção. No momento em que foi formulada, não deixava de ser uma teoria incômoda e delicada. Se hoje ela pode parecer inútil, ontem foi perturbadora. É preciso repetir que Van Hagen em toda sua obra insiste na estreita vinculação existente entre o intelectual e o Estado. Quando faz um retrospecto da história de Portugal, centralizando sua atenção no capítulo das grandes navegações e nas descobertas, não deixa de assinalar que a ação do Estado, personificado no monarca, não se realiza ao acaso nem se fundamenta apenas na vontade do soberano. Segundo ele, antes de mais nada é necessário que se reconheça que a ação do Estado nesse episódio da história de Portugal está entrelaçada a uma visão superior, a de Raimundo Lu. De acordo com este, a melhor maneira de combater os infiéis era expulsá-los lentamente das terras por onde se avizinhavam da cristandade, obrigando-os assim a abandonarem todas as conquistas feitas aquém da Arábia, e a retrocederem pelo mesmo caminho por que tinham avançado vitoriosos. Estende-se Varinhagen em descrever mais detalhadamente as teorias de Lu e completa: as obras de Lu adquiriram nome e fama, e até certa popularidade, no sul da Europa, muitos anos depois, e dito projeto nelas contido só foi estudado e seguido daí a um século, de maneira que pareceu então nascer de novo. A obra idealizada pelo beato maiorquino, ainda segundo Van Hagen, foi posta em execução pelos reis católicos a começar por Dom João I de Portugal, que iniciou o processo de expulsão dos infiéis de Celta. Dessa maneira, o que temos é a ação do Estado, ainda que tardia, tornando concretas as ideias que nasceram do gênio de um homem. Mais tarde os reis católicos, por instinto de conservação, tiveram também que realizar a ideia de expulsão total dos infiéis, não só do território hispano, como de toda a África setentrional, até os santos lugares, ideias que um homem, pela luz do seu gênio, havia concebido quase 2 séculos antes. Tanto é certo, ainda que ao mesmo tempo lastimoso, pela pequenez nossa, que na história do progresso do espírito humano, as ideias mais fecundas necessitam de muito tempo para germinar e frutificar. As relações Estado e intelectual são uma constante no pensamento de Van Hagen e, por isso mesmo, um elemento que não pode ser esquecido quando se pretende analisá-las. O intelectual e, especificamente no caso de Van Hagen, o historiador aparecem como uma espécie de decodificadores dos frequentemente estranhos e recônditos caminhos palmilhados pelo Estado, a fim de esclarecê-los e, quando necessário, justificá-los. Nessa tarefa de esclarecimento, que se destina principalmente à nascente consciência nacional, o objetivo essencial é realçar a presença do Estado. Tome-se por exemplo o descobrimento do Brasil tal como é explicado por Van Hagen. Para ele, o descobrimento do Brasil, inscrito nas tentativas de circunnavegação da África em busca dos caminhos das especiarias e das Índias, é essencialmente o produto resultante do esforço de gerações de reis, que se dedicaram com igual entusiasmo à empresa ousada e destemida. Uma vez descoberto o Brasil, o poder real, obcecado pelas riquezas da Índia, esquece-se do Brasil, ou pelo menos negligencia-o, mas não se deve condená-lo por essa falha. Primeiro, porque não deixou de financiar algumas expedições exploratórias ou comerciais promovidas por particulares. Segundo, porque os esforços concentrados dos portugueses na Ásia tinham uma razão de ser: os capitais ali investidos rendiam dividendos mais depressa e eram muito mais lucrativos. Terceiro, porque, uma vez espicaçados pelas incursões estrangeiras em solo brasileiro, o poder real resolve mexer-se e assegurar suas possessões no Novo Mundo e o fazem de uma maneira surpreendente, abdicando de suas próprias prerrogativas e conferindo à colônia a independência antes mesmo de sua colonização. Deste modo a coroa chegava a ceder, em benefício dos donatários, a maior parte dos seus direitos majestáticos, e quase conservava sobre as novas capitanias brasílicas um protetorado, com poderes muito limitativos, a troco de poucos tributos, incluindo o dízimo, do qual tributo ela mesma pagava o culto público e rediziam aos senhores de terra. Quase que podemos dizer que Portugal reconhecia a independência do Brasil,
antes de ele se colonizar. Neste novo significado que Van Hagen descobre em nosso processo de colonização, o elemento característico não está no fato de ser ele o fundamento de teorias que ainda alguns teimam em defender que o Brasil jamais foi colônia de Portugal. O essencial do argumento está em atribuir um significado positivo à omissão do poder real. Isto é, o poder estatal de agir não se restringe às suas ações positivas e concretas. Ele se revela também no momento em que se encolhe e delega aos particulares o poder de ação que seria, em princípio, só seu. Mas a omissão deve ser entendida como um recurso tático e provisório, que se complementa e completa quando o Estado retoma seu poder de ação prática. Como a história é mestra da vida e uma fonte inesgotável de ensinamentos para o estadista, e o historiador seu mestre-escola, Van Hagen não deixa de apontar o que deveria ser retificado em seu curso, e é nessas ocasiões que melhor transparece seu racionalismo tecnocrático. Quando fala sobre a divisão do Brasil em capitanias, critica a distribuição de terras em larga escala em prejuízo da pequena propriedade. Embora pareça que nada há que opor estas reflexões, a respeito de como se deu a divisão do Brasil em capitanias, porque a necessidade era a lei, e porque urgia o estímulo dos empreendedores, que naturalmente imporiam as condições, não podemos dissimular que, em nosso entender, o governo andou precipitado em distribuir logo a terra, de juro e herdade. Reconhecemos a necessidade que havia de colônias por toda a extensão da costa, mas talvez estas se houveram da mesma sorte obtido muitas após elas, se as doações se houvesse limitado, por então, a 12 ou mais quinhões muito mais pequenos, e que constassem de algumas léguas quadradas, próximas aos portos principais da costa, já então conhecidos e frequentados. A colonização não se teria disseminado tanto, chegando às vezes a perder-se, e houvera sido mais profícua, e dado resultados mais prontos, e o governo poderia ter guardado no novo cofre de graças, para recompensar os serviços feitos pelos abastados do comércio que aspirassem a satisfazer a tendência existente no coração humano de vincular, para sucessores, as fortunas adquiridas. Com doações pequenas, a colonização se teria feito com mais gente, e naturalmente o Brasil estaria hoje com mais povoado, talvez, do que os Estados Unidos. Sua povoação seria porventura homogênea, e teriam entre si as províncias menos rivalidade que, se ainda existem, procedem, em parte, das tais grandes capitanias. E certo que a mania de muita terra acompanhou sempre pelo tempo adiante os sesmeiros, e acompanha ainda os nossos fazendeiros, que se regalam de ter matos e campos em tal extensão que levam dias a percorrer-se, bem que às vezes só a 10ª parte esteja aproveitada, e completa seu pensamento com esta joia do pensamento pragmático comercial. Mas se tivesse havido alguma resistência em dar o mais, não faltaria quem se fosse apresentando a buscar o menos. O trecho citado parece-nos extremamente rico porque nos revela Van Hagen de corpo inteiro, tanto em sua faceta de historiador burguês, com uma concepção pragmática da história, vizinha de Maquiavel em sua argumentação, o racionalista tecnocrata sempre pronto a mostrar os erros históricos que podiam ser evitados e que se devem evitar, quanto na do historiador que prepara todo o seu trabalho em virtude do meio instrumental indispensável para seus objetivos, o Estado. O que Van Hagen prepara, ao mostrar a omissão do Estado nos primórdios de nossa colonização, é o oposto dessa omissão, ou seja, a omissão só tem sentido quando ela revela quão necessária é a presença concreta do Estado em todos os domínios da vida da sociedade e da nação. A omissão que redunda em erros só pode ser corrigida quando o Estado retoma suas funções e as exerce efetivamente. Com isso, Van Hagen desde o início de sua exposição, vai preparando o terreno para afirmar e desenvolver sua teoria da imprescindibilidade do Estado e de sua ação em todos os momentos culminantes da história. Essa teoria culmina quando se realiza a nossa independência, que nada mais é do que uma ação controlada, orientada e tutelada pelo Estado. O erro de se pretender colonizar o Brasil, sob uma forma feudal, é reconhecido rapidamente pelo Estado que, poucos anos depois, convencido de que a solução adotada não era a mais conveniente para a preservação da colônia, instale um governo central, cujos objetivos seriam, entre outros, criar um centro de ordem e acudir à unidade que perigava pela existência das capitanias. O Estado voltava, assim, atrás e reconhecia seu primitivo erro. Por intermédio do governo central, retomava em suas mãos muitos dos direitos delegados e ao mesmo tempo limitava os direitos outorgados aos donatários.
reassumindo seu poder de coibir os abusos e desmandos dos capitães mores donatários, ou de seus locotenentes ouvidores, ou de estar em condições de socorrer as capitanias em caso de guerras ou de arbítrios. Redime-se o Estado de sua omissão, que, em realidade, significara antes de mais nada uma verdadeira automutilação. O Estado, ao empalmar de novo seus legítimos direitos, repõe a história em seu caminho e retoma sua tarefa de constituir a nação brasileira. Pela ação do Estado, não é uma colônia que se constitui, mas o Brasil, ainda que, temporariamente, apenas sob a forma de uma unidade territorial, assegurada pela presença da autoridade da lei. Estamos já em presença do Estado tal como entende Van Hagen, um Estado centralizador e autoritário que assume desde o princípio os fios tênues de uma unidade continuamente ameaçada por inimigos internos, originados da repartição do Brasil em capitanias, e externos, corsários e piratas estrangeiros. O governo geral, contudo, tem um outro significado. Além do de vir suprir uma omissão inicial do Estado, ele permite revelar, de maneira clara e insofismável, a superioridade do conquistador branco e de sua sociedade em relação aos antigos conquistadores indígenas. Em sua peculiaríssima teoria do desenvolvimento da sociedade indígena, Van Hagen acentua o fato de que os ocupantes da terra à época da descoberta eram homens que também dela se apoderaram, expulsando os primitivos moradores. Essa conquista, porém, nada representou, a não ser uma posse física da terra, visto que os novos donos da terra não possuíam, tal como seus conquistadores, uma organização social em que a lei e a autoridade predominassem. Nada existia nessas sociedades que lhes pudesse dar a configuração de uma nação e lhes otorgasse uma unidade. A ausência de leis, a precariedade da vida em comum, as divisões internas, produzindo no seio de um mesmo povo sua fragmentação em inúmeras cabildas, sem nenhum laço de união, fazia que o indígena agisse tão somente em termos do instinto de conservação vital. Van Hagen contempla no indígena um estado de degradação que decorre exatamente do fato de não possuírem um governo, uma aristocracia que, com seu exemplo, pudesse ensinar e educar seus semelhantes. Contemplando o indígena, Van Hagen não pode compreender como alguns filósofos possam conceber o estado selvagem a maior felicidade do homem, pois nele falta tudo. Só a ordem, a lei, a religião podem permitir ao homem que se realize como tal. A autolimitação que o estado de civilização por suas leis impõe ao homem é, na verdade, uma condição necessária para que ele encontre o seu significado, sua razão de ser e sua felicidade. A pintura que fizemos dessas gentes, que mais ou menos errantes desfrutavam, sem os benefícios da paz nem da cultura do espírito, do fértil e formoso solo do Brasil, antes que outras mais civilizadas as viessem substituir, conquistando-as e cruzando-se com elas, e com outras da além dos mares pela cobiça. Essa pintura, dizemos, bem pouco lisonjeira é na verdade. À vista do esboço que traçamos, sem nada carregar as cores, não sabemos como ainda haja poetas, e até filósofos, que vejam no estado selvagem a maior felicidade do homem, quando nesse estado, sem o auxílio mútuo da sociedade, e sem a terra se cultivar suficientemente há sempre, numa outra época, privações e fome, e esta última os mais civilizados converte em canibais, como nos provam as histórias de tantos sítios e naufrágios. Desgraçadamente o estudo profundo da barbárie humana, em todos os países, prova que, sem os vínculos das leis e da religião, o triste mortal propende tanto à ferocidade que quase se metamorfoseia em fera. As leis a que o homem quis voluntariamente sujeitar-se, depois de muito tristes sofrimentos do mesquinho gênero humano antes de as possuir, não tem outro fim senão fazê-lo mais livre e mais feliz do que seria sem eles. O próprio filósofo de Genebra, apesar de suas paradoxais simpatias pelo estado selvagem, não duvidou reconhecer as vantagens de substituirmos a justiça e o direito e a razão ao instinto, ao apetite e ao capricho, de vermos desenvolvidas as faculdades, ampliadas as ideias, e um animal estúpido e limitado convertido em um ser inteligente, em um homem. Assim é que com razão disse Buffon, se vivemos tranquilos e somos fortes, se dominamos o universo, é porque soubemos dominar-nos a nós mesmos, sujeitando-nos às leis. O homem não é homem, prossegue eloquentemente este grande gênio, senão porque soube unir-se com o homem, sob a autoridade de um governo. A análise minuciosa que Van Hagen faz da sociedade indígena, entremeada, sugestivamente,
tanto de bizarras comparações com os primórdios da civilização europeia, quanto informada por uma ambígua teoria da sociedade que oscila entre o evolucionismo e o degradacionismo, aparece como um mosaico introdutório e fundante de sua teoria do Estado, surgindo este como uma força social organizatória a qual as vontades individuais se submetem como um preço a ser pago para que se abra ao homem a possibilidade de se realizar no interior da comunidade. A condição humana é uma condição precária, incapaz de se sustentar sem que existam ao seu lado, na qualidade de suportes indispensáveis, a comunidade, a sociedade e a nação. Mas é ao Estado, enquanto expressão primeira da nação, que se delega o poder de zelar para que tais condições surjam racional e deliberadamente. O homem abandonado a si mesmo retroage quando desamparado pela ordem e pela lei que nascem do Estado. O estado de civilização compreende-se, então, como uma luta contínua contra o estado de barbárie, que espreita o homem e o assalta e domina tão logo fique desamparado dos controles criados pelo homem, mas que pairam sobre ele na figura onipotente do Estado. Digno também de observar-se é o fato de que em Van Hagen convivem, lado a lado, sem se molestarem, pelo menos no interior de seu pensamento, tanto uma teoria da degradação das sociedades humanas quanto uma teoria evolucionista. A primeira é bastante visível quando fala das sociedades indígenas e as considera estando num estágio inferior ao de seus predecessores, mas ela também serve de alerta contra uma possibilidade real, desde que não se confira ao Estado o papel que lhe assinala. Seu temor é de que a sociedade brasileira possa retroagir no nível da sociedade indígena. De outro lado, contudo, busca uma justificação ao estado de barbárie do indígena, vendo nele um estágio superado pela sociedade europeia, mas que pode servir como indicação do que ele foi em seus primórdios. A sociedade indígena não só é um perigo a evitar-se, como também é um exemplo vivo de uma sociedade que não chega a se estruturar simplesmente pela ausência de um agente, cuja função específica seria a de se propor como fator comum de estruturação. A falta de organização social indígena, segundo a óptica do historiador, permite-lhe justificar e demonstrar a necessidade do Estado que tem em mente, o qual, embora por enquanto forma, deve possuir uma estrutura de poder em que se contemple e assinale com clareza a hierarquização do corpo social. Embora o Estado possa, a princípio, aparecer como uma criação ex nihilo, em verdade tal não acontece no pensamento de Varnhagen. Sua transcendência, por paradoxal que possa parecer, está profundamente enraizada nas condições históricas das quais nasce. Isto vai significar, em última análise, que o Estado se fundamenta num alicerce certo e seguro e que esse alicerce surge espontaneamente no interior da comunidade como fruto de um processo de diferenciação nova de um modo diferente. Capistrano de Abreu retoma o tema. Seus capítulos de história colonial podem ser interpretados como a constatação de uma impossibilidade de fazer do Brasil uma nação e da população brasileira, um povo, da mesma maneira que a sociedade indígena jamais conseguiu dar surgimento a um povo e a uma nação social. Nesse processo de diferenciação, a chefia se institucionaliza, o que não ocorreu na sociedade indígena brasileira, ao contrário do que aconteceu na sociedade indígena do Peru, na qual a existência de uma aristocracia livre das contingências materiais e livre de cuidar só em resguardar-se das intempéries e em adquirir diariamente o necessário alimento pudesse pensar no bem dos seus semelhantes, apaziguando as suas contendas, e civilizando-os com exemplo, e servindo-lhes de estímulo, para se distinguirem e procurarem elevar-se. O Estado, assim, segundo Van Hagen, sem perder seu caráter de transcendência, repousa seguro sobre uma base concreta, uma aristocracia, cuja existência acima das contingências materiais da vida confunde-se com a existência do próprio Estado enquanto entidade abstrata e transcendente. Contudo, nesse trabalho Van Hagen esclarece que tipo de Estado tem em mente. Sem dúvida, é um Estado aristocrático, centralizador, autoritário, e atribui à aristocracia o papel de mediadora entre o monarca e as classes inferiores, de maneira a conter os excessos que possam advir de um ou de outro. Dessa maneira, compreende-se a defesa tenaz que Van Hagen fez do que ele chama de aristocracia de serviços, atentando-se para o fato de que, num país como o Brasil, somente uma aristocracia de serviços poderia realmente existir. É claro que nessa defesa da aristocracia de serviços, que com o correr dos tempos se transformará numa aristocracia de sangue, não se pode esquecer que, ainda uma vez, Van Hagen está também defendendo o intelectual,
Na hierarquia governativa, como o país eminentemente monárquico, tudo ia convergir ao trono ou, antes, tudo dele divergia, desde que os reis portugueses, à imitação dos outros do continente europeu, haviam feito mais dependentes da coroa, não só os antigos senhores das terras, como o próprio clero, restringindo-lhes, por meio de concordatas com a Santa Sé, suas liberdades, e apropriando-se dos benefícios e nomeações deles. Sem esse poder quase absoluto que se tinham adjudicado os reis, valendo-se da magistratura letrada, classe média entre os grandes e o povo, que se formava nas universidades, talvez não fora possível a Portugal ter levado e mantido tão longe suas conquistas, em uma época de revolução social, como a que se operou pelo Trato da América, e pela facilidade no da Ásia. Essa magistratura letrada, por seu saber, por seus enredos, sua atividade, sua loquela e a proteção que lhe davam as ordenações, redigidas por indivíduos de sua classe, veio, pelo tempo adiante, a predominar no país, e até alistar-se no número de seus primeiros aristocratas, depois de haver em geral hostilizado a classe, antes de chegar a ela. É a tendência do espírito humano, e quem sabe se desgraçadamente originada por um princípio de inveja que degenera em orgulho. Entretanto, por mais que corram os séculos, não há país, embora blasone de muito republicano, que não aprecie sua aristocracia, isto é, a nobreza hereditária, sendo que a tradição das famílias vem, com o andar do tempo, a constituir a história da pátria. A nação acata nos filhos, e ainda nos netos, os nomes e a sombra, digamos assim, dos indivíduos, que lhe deram ilustração e glória, como nós em sociedade veneramos até as suas relíquias, e não só o cadáver, como a espada, do herói que morreu pela independência da pátria, a pena do escritor que a ilustrou pelas letras, o anel do prelado que foi modelo de saber e virtudes. Além de que, a experiência prova que as aristocracias, sustentáculos dos tronos, são ao mesmo tempo a mais segura barreira contra as invasões e os despotismos do poder, e contra os transbordamentos tirânicos e intolerantes das democracias. A aristocracia de serviços e a de nascimento ou de sangue, que não é outra coisa mais que a de serviços, com algumas gerações em cima, começa a mesclar-se bastante com as de haveres. Termo médio de equilíbrio. A aristocracia é garantia concreta de um Estado que se situa acima das paixões e vicissitudes humanas e apto, portanto, a realizar os destinos da nação. Em toda sua obra, Van Hagen não se cansa de realçar e mesmo exaltar a contribuição da religião como instrumento civilizador. Ela aparece sempre como um anteparo, uma sólida barreira que o homem venha perder sua condição humana e chafurde na barbárie, estado de degradação a ser evitado a todo preço. A ele também se liga uma concepção providencialista e metafórica da história na qual a presença de Deus e de sua sabedoria se efetivam tanto sob a forma de uma ação vingadora. Em todo caso, para nós, não cabe a mínima dúvida que os caribas ou tupis haviam, com inauditas crueldades, invadido uma grande parte do lado oriental deste continente, cujos anteriores habitantes, bem que em maior atraso, eram, em geral, mansos e timoratos. A seu turno devia chegar-lhes o dia da expiação. Veio a trazê-lo o descobrimento e colonização, efetuados pela Europa cristã. Como sob a forma de uma intervenção salvadora, se nessa colônia, refere-se ao estabelecimento dos franceses no Rio de Janeiro, tem desde o início reinado a necessária harmonia, e se os colonos franceses, já seguros dos bárbaros, passam para o continente, a chegada dos reforços esperados, fazem algumas plantações e adquirem por meio destas o amor à terra que dá a propriedade dela, quando amanhada como o próprio suor, talvez ninguém houvesse podido mais desalojá-los, e o Rio de Janeiro e seus contornos, pelo menos, pertenceriam hoje como Cayenne na França ou formariam acaso uma nação independente de colonização, ou, Deus sabe, quase africana, como o Haiti, se a verdadeira ideia que alguns têm de que os franceses, com excesso amigos da sua França, não são um povo colonizador. Mas melhor o tinha disposto a providência, em favor da futura unidade da atual nação brasileira, que fala toda a mesma língua, e professa, Deus louvado, a mesma religião. Contudo, por mais compromissado que possa estar com a religião como fator de civilização, associado nessa tarefa com o Estado, é um crítico implacável toda vez que a Igreja, ou seus padres,
agem de maneira a pôr em perigo a presença do Estado. Quer esteja analisando Portugal do século XV ou anteriores, quer se detenha em análise sobre o Brasil colônia ou independente, o critério maior para avaliação da atividade da Igreja é sempre o mesmo, isto é, suas relações de subordinação aos interesses do Estado. Quer fale da Inquisição, quer analise a atuação do jesuíta no Brasil, toda vez que a intervenção da Igreja possa de leve ferir ou sensibilizar a ação do Estado, pondo em perigo sua unidade ou seu poder, Van Hagen não titubeia e assume, vigorosamente, a defesa do Estado. Quem como nós teve ocasião de estudar, em vários autos, as formas de processos, que mais tarde se adotaram para esse tribunal, da Inquisição, não pode deixar de falar dele sem desde logo maldizê-lo. Entretanto, suas influências perniciosas, que eram quase todas, só passaram ao Brasil depois deste bastante colonizado e constituído, máximo desde o século passado, XVIII, em que as riquezas começaram a seduzir os cobiçosos fiscais do chamado Santo Ofício, deste status in statu, cujos ditames, superiores a toda a lei, diminuíam ao rei a majestade, ao governo o poder, aos tribunais a justiça, aos prelados a autoridade eclesiástica, e aos povos a liberdade, não só de discutir, como até quase de pensar. Apologista da atuação dos jesuítas no que tange a sua contribuição ao reerguimento moral da colônia, não canse de profligar sua atuação quanto aos indígenas. A campanha jesuítica contra a escravização do indígena é para ele a fonte de dois grandes males. Primeiro, a importação de escravos de origem africana. Segundo, os colonos, premidos pela falta de mão de obra, são levados à desobediência da lei e da autoridade, criando focos de rebelião e anarquia, pondo em perigo a estabilidade do governo e da colônia. Em sua diatriba contra os esforços pretensamente generosos dos jesuítas, não deixa de assinalar de forma virulenta que o móvel de sua intervenção em favor do indígena não era outro senão de o conservarem para seus próprios fins e para o enriquecimento da companhia. Embora, como já assinalamos, não seja indiferente às contribuições do jesuíta no processo civilizatório da colônia, reconhecendo mesmo que a unidade proverbial da companhia favorecerá a unidade da colônia, Van Hagen reconhece como uma necessidade de Estado a expulsão dos jesuítas feita por Pombal. Seu argumento final é de que a prepotência e a influência dos jesuítas junto aos poderes reais haviam semeado um clima de intranquilidade no interior da colônia, podendo ser responsabilizada por diversas revoltas populares ocorridas no Rio, São Paulo e Maranhão, revolta de Bequimão, as quais punham em perigo a segurança do Estado. Coerente com seu pensamento, Van Hagen destaca no trabalho realizado pelos jesuítas a educação, elemento profundamente entranhando a religião, a qual, juntamente com a lei e a autoridade, compõe a tríplice base para a realização do processo civilizatório da colônia. Sua preocupação constante com o Estado leva-o a fazer uma clara distinção entre os movimentos que podem ser vistos como a expressão de uma incipiente nacionalidade. Sua admiração e preferência pelos olindenses contra os mascates, ou suas palavras candentes de admiração por Bequimão, líder fracassado da revolta do Maranhão, parece indicar uma contradição insanável em sua maneira de ver a Inconfidência Mineira e a Revolução de 1817, as quais não poupa palavras ácidas de crítica e desprezo. Não existe contradição, e sim, ao contrário, a reafirmação de sua maneira coerente de ver o Estado. À primeira vista, tais movimentos são condenados simplesmente pelo fato de se constituírem ameaças à unidade brasileira. Seriam para ele movimentos regionalistas autonomistas, que implicavam, uma vez bem-sucedidos, o desmembramento da colônia, com consequências imprevisíveis. Tais argumentos são efetivamente levantados por Van Hagen. Contudo, o que ele condena em tais movimentos é que eles são a negação do papel do Estado na constituição da nação. É nessa condenação definitiva dos movimentos emancipadores que se pode perceber com clareza mediterrânea que, em Van Hagen, uma nação, um povo só existem em razão do papel que o Estado desempenha em sua formação. Todo o seu raciocínio histórico é desenvolvido em virtude do princípio básico de que o Estado é o gerador de nações e povos, e que toda atividade humana que possa pôr em risco essa função deve ser combatida como um atentado aos mais legítimos interesses da nação. O episódio de Amador Bueno é significativo, pois lhe permite, mesmo considerando o incidente paulista um fato obscuro em nossa história, cobrir de elogios um homem que, ao renunciar a ser rei,
mostrava o juízo são do que descobriu que tal coroa não podia então ser perdurável, e menos possuída por si, num estado que carecia de todos os elementos constitutivos da nacionalidade, e que ainda não poderia apresentar-se com dignidade ao lado dos outros povos do universo, mantendo a alta categoria de nação e a abnegação do homem desambicioso, que sacrificou sua elevação no altar da pátria, evitando o fraccionamento deste, ou pelo menos poupando-lhe uma sanguinolenta guerra civil. Aos movimentos autonomistas não lhes concede senão uma certa indulgência, reconhecendo, como é o caso da Inconfidência Mineira, uma certa boa intenção. Porém, não vai mais longe e, quanto à Revolução Pernambucana de 1817, nada lhe reconhece, a não ser males que poderiam advir se tivesse sido vitoriosa. Mas num e noutro casos, não descobre razões e motivos para que se possam perpetuar nos anais históricos como movimentos em que prevalecem os sentimentos de brasilidade. Segundo ele, são movimentos que mal escondem provincianismos e regionalismos. O próprio título que dá ao capítulo em que trata da Conjuração Mineira é expressivo: Ideias e conluios em favor da independência de Minas. Embora enfatize o caráter regional desses movimentos, o que poderia significar a desunião do país, pois que nos povos muito fáceis são as separações ao passo que muito custam efetuar-se novas reuniões. Em verdade, o que está em jogo em seu raciocínio é sempre o papel do Estado. Pois uma das censuras, aparentemente incoerente, que fez a Revolução Pernambucana é exatamente a de ter proclamado um governo absolutamente independente da sujeição à Corte do Rio de Janeiro. Estado e unidade aparecem sempre indissoluvelmente ligados, e se o Brasil independente permanece unido, ao Estado deve ser creditado esse traço específico de nossa formação histórica. Em contraposição aos movimentos autonomistas estão as rebeliões que, para Van Hagen, não se conspurcam com a tentativa de tornar independente a província ou a região, mas que, pelo contrário, representam momentos heróicos de afirmação de uma nacionalidade nascente. Na revolta de Bequimão, na Guerra dos Mascates, ou na luta contra os holandeses, Van Hagen não encontra oposição ao Estado como força organizatória da nação brasileira, mas sinais evidentes de que uma consciência nacional está lentamente se formando pela apreensão dos reais interesses da colônia. Nesses casos, mesmo uma crítica ao Estado pode ser feita, pois seu erro é passível de retificação. Se o Estado se omite, a presença do brasileiro, como nas guerras contra o holandês usurpador, combatendo, buscando forças em si mesmo para se opor ao invasor estrangeiro que ameaça sua unidade, retifica e obriga o Estado a corrigir sua omissão e assumir o papel que lhe cabe na direção da guerra contra os inimigos usurpadores. Mesma situação no caso da revolta de Bequimão, na qual o que está em jogo é a província do Maranhão e o chefe, ao morrer é capaz de dizer pelo Maranhão dava satisfeito à vida. Van Hagen não se contém nesses momentos em que vislumbra uma nacionalidade que se esgueira e que se pretende afirmar, palavras solenes que eternamente encontrarão eco e simpatia, não só entre os maranhenses, como em todos os corações bem formados. A mesma coisa quanto à Guerra dos Mascates, toda a sua simpatia recai sobre os olindenses, porque estes representam a aristocracia da terra e são brasileiros, enquanto os do Recife representam os estrangeiros, os portugueses. Contudo, é de notar que a distinção só é válida enquanto referida ao conflito interno à província, mas quando se refere aos elementos em conflito na Guerra dos Mascates, porém associando-os a outros acontecimentos da colônia, reúne todos sob a denominação genérica de brasileiros. Enquanto os brasileiros assim se hostilizavam e matavam uns aos outros, velejava pelos mares de Pernambuco, incólume e afoito, o invasor do Gatruin. Toda a história geral do Brasil se constrói de forma concêntrica, tendo o Estado como centro impulsionador do esforço e do processo históricos que devem terminar com a realização da nação brasileira. O papel do historiador é apenas o de aplainar e retirar as arestas que possam vir a prejudicar a força centrípeta do Estado. Em seu raciocínio, ao Estado não se atribui uma nacionalidade, pois o que dele se espera, fluindo normalmente de sua natureza, é a isenção e o desinteresse em relação aos interesses particularistas. Assim, o Estado português não se desidentifica do Estado brasileiro, este aparece como seu sucessor direto, sem descontinuidades, daquele, de maneira que a colonização se completa pela transmigração da família real portuguesa para as terras brasileiras. O processo se completa e o Brasil se faz independente. Deste é o momento em que o regente Dom João, pisando a terra que o acolhe,
decreta a abertura dos portos brasileiros. O gesto seguinte, a efetiva proclamação da independência por Dom Pedro I, é apenas a ratificação do gesto anterior e, mais explicitamente, de toda a história anterior da colônia e da colonização. Realizada sob a direção do Estado, nossa independência adquire um cunho oficial, ou quase oficial, que justifica e legitima toda nossa história colonial como um processo histórico no qual é a figura central e ao qual devemos, por sua força concêntrica e centralizadora, o não termos nos desagregado em algumas dezenas de republiquetas. É fácil, assim, compreender-se o horror manifestado por Van Hagen a todos os movimentos que, recendendo a autonomia, implicavam, ao seu entender, discórdia e desunião. Viu em todos, Conjuração Mineira, a Revolução de 1817, a Revolução do Maneta na Bahia, etc. Germens perigosos de regionalismos, de autonomismos inconsequentes, de desuniões enfraquecedoras e, sobretudo, atentados à ação e figura do Estado, único instrumento adequado e legítimo para se construir um povo e uma nação. E claro que suas veleidades aristocráticas e suas simpatias por um Estado monárquico levavam-no a temer em tais movimentos o surgimento da peçonha do republicanismo, da democracia de tipo francês ou norte-americano. Contudo, o essencial de seu pensamento parece-nos estar em sua crença de que o Estado é a força racionalizadora do processo histórico e como tal sua ação deve ser facilitada e esclarecida por aqueles que como ele estavam conscientes desse papel. O Estado tinha uma missão transcendental, conduzir uma massa amorfa, de formação étnica diversa, a ser um povo e transformar numa unidade territorial e espiritual um país cujas dimensões continentais contra ela conspiravam. Ao intelectual cabia como tarefa a primeira sondar a história e mostrar que a unidade já existia, mesmo quando não inteiramente visível, alertar quando os gestos dos homens podem ser perigosos para a ação do Estado. Essa foi a sua missão e ele a cumpriu tão integralmente que revela muito mais do que deseja, porque expressão ideológica de uma dominação de classe. Sua teoria da intervenção do Estado no curso da história tenderá a transformar-se numa constante de nossa história política até os dias de hoje. Condição de sobrevivência. Num primeiro momento, a presença do Estado transformar-se-á também num elemento de mutilação da classe social dominante, que vê nessa mutilação uma condição de sua sobrevivência, pois seu pleno desenvolvimento como classe social deveria ser acompanhado do desenvolvimento das outras classes sociais. O que não ocorre na medida mesma em que o Estado está sempre vigilante em sua tarefa de tutela e autoridade. Incapaz de assumir-se plenamente como classe social dominante, os grandes proprietários rurais, inicialmente, e a burguesia industrial, posteriormente, terão como elementos de identidade o fato de que se mutilam perante o Estado, fazendo da automutilação uma condição de dominação e evitando, tanto quanto possível, os confrontos diretos com as demais classes sociais, que seriam imprescindíveis para sua própria afirmação. Postergando-se e camuflando-se na figura do Estado, a classe social dominante posterga a nação e dela faz sempre um inacessível objetivo a ser atingido, pois nessa inacessibilidade encontra sua própria razão de sobrevivência e de ser.